Hello! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá aprender esse esfumado maravilhoso com uma paleta super baratinha, gente, só R$ 5. É ou não é pra gente amar? Então vamos lá. Eu inicio com esse corretivo da Maquiê na cor caramelo. Olha só, esse é o corretivo camuflagem da Maquiê. Eu utilizo esse pincel Kabuki, esse mini Kabuki da Maria Margarida. Em seguida eu vim com a esponjinha para uniformizar mais esse corretivo como base para sombras. Olha só. E aí vamos iniciar o nosso tutorial propriamente dizendo com essa paleta maravilhosa da Playboy, esse quarteto. Olha essa combinação de cores, gente. Essa paleta de cores está maravilhosa. Eu inicio com esse tom laranja e o pincel 136 da Dye Makeup. Marcação no canto externo para o côncavo e canto interno. Olha só, eu inicio aí no canto externo, venho fazendo o trabalho de esfumado no côncavo e canto interno, né? Quase que no início da sobrancelha, não chegando tanto, não cavando tanto no canto interno. Já venho com meu pincel gordão aí para tirar os excessos, né? Tirar a marcação das bordas. E aí retorno com a minha sombra laranja para pigmentar um pouco mais, aquele trabalho que vocês já conhecem de esfumado para poder garantir o nosso degradê, né? E aí em seguida eu venho com essa sombra, eu acho que é um marrom marsala, vamos colocar assim, um tom intermediário entre esse laranja e esse vinho. Olha só, eu vou aplicando aí no canto externo, fechando, né, e esse C, trazendo um pouquinho até o meio da pálpebra, mais ou menos, fazendo o trabalho no côncavo também. Olha só, para esfumar bem, trabalhar bem esse degradê. Vocês sabem que eu sou um pouco, né, um pouco muito obcecada com esfumado. Volto com a minha sombra laranja para misturar bem essas duas cores. A gente já sabe que esse é um trabalho necessário no esfumado, né? Quanto mais a gente esfuma, quanto mais a gente trabalha a transição de cores, melhor fica esse efeito. Olha só, retorno com a minha sombra intermediária, já com o meu pincel gordão, né, para tirar as marcações. Esse é o 140 da Dye Makeup. Agora eu venho com o pincel 132 e a última sombra. Estou utilizando esses pincéis menores para fazer esses acabamentos de canto externo. Aprendi isso com a Natinha, Nath Teodoro, minha topper professora. Eu acho que fica agora, né? Eu já tenho essa visão de que esses tons mais escuros precisam ser trabalhados com pincéis menores. Antes eu sofri um pouco com os pincéis maiores porque eu utilizava, né, pincéis um pouco maiores para fazer esse trabalho. Olha só, volto com a minha sombra intermediária, volto com a minha sombra vinho, pra gente trabalhar o esfumado, para o degradê ficar bem legal, fazer o sanduíche de esfumado que a gente fala, né? E aquele pincel A27 que eu mostrei anteriormente, ele é muito parecido com o 135 da Dye Makeup, olha só, esse aí. Esse é o pincel da Macrylan, viu, gente? Não é o da Dye e é super parecido. Bem parecido mesmo, o efeito até, inclusive, é similar ao efeito de esfumado que você obtém. Retorno com a minha sombra laranja para finalizar essa parte aí, né, do esfumado, meu acabamento de esfumado, e venho também esfumando com a esponjinha o meu corretivo que fica ali um pouquinho acumulado no canto interno. E aí eu utilizo a minha sombra intermediária no meio da pálpebra para ajudar nessa transição do claro para o escuro, né, gente? Agora venho utilizando a sombra mais clara, ele é um tom de coral um pouco cintilante. Eu acho que esse tom poderia ser um pouquinho mais bege, um pouquinho amarelado, eu acho que ia ficar melhor, não sei, tem essa impressão. Eu não gostei muito dessa sombra aí, mas você pode substituir, né? A não ser que você queira fazer fiel a essa paleta. Mas nesse caso eu acho que os tons mais interessantes são os três, né? Os três opacos para o esfumado. Agora eu venho com o delineador líquido da Jolie Jolie. Começo a marcação não exatamente no canto interno, evito o canto interno com esse delineador líquido, porque ele não é à prova d'água. Você também pode fazer com o delineador em gel, não tem problema. Eu só fiz com o líquido porque eu acho muito mais prático e menos demorado, apesar de eu já demorar com o delineador líquido. Mas é mais prático para demonstrar, né, gente? E aí também vocês aprendem um pouco sobre esse delineador, que algumas de vocês me falam, né? Que tem um pouco de dificuldade, porque ele dá uma craquelada, mas é só esfumar no tempo certo, gente, antes dele secar. Vocês viram que eu não cheguei ali totalmente no canto externo, foi no início do canto externo para poder deixar esse espaço para entrar depois aí o potencializador.
Tô utilizando esse pincel A26, que é substituto, dá para substituir por aquele da Maria Margarida que eu sempre uso para esfumar delineado aqui. Olha só. Retoco o delineador, engrosso um pouquinho mais. É assim que eu faço, é como se eu fizesse o delineado por camadas. Assim eu acho que o acabamento fica melhor, fica perfeito, funciona bem, né? Apesar de que pode ser que ele craquele, né? É uma possibilidade. E aí venho com a minha sombra vinho para esfumar esse canto externo, tá? E agora, com o potencializador da Bitarra, venho trabalhando o canto externo. Eu começo aplicando aonde o delineador preto acaba, né? O delineado, aonde o delineado acaba é o início da minha marcação com o potencializador, porque eu quero que esse efeito fique, que eu não saiba onde inicia um efeito e termina o outro. Então eu já faço aí. E eu venho selando, é preciso selar esse potencializador porque ele é um produto cremoso, e eu venho selando com a sombra vinho mesmo. Eu quis mostrar essa possibilidade para vocês porque na paleta da Playboy não tem preto, nessa paleta não tem preto, mas eu queria deixar o esfumado mais trabalhado, dar um ar mais dramático. Essa dica também é muito boa para você que não consegue trabalhar com a sombra preta. Então dá para você fazer isso e aplicar depois uma sombra marrom, porque eu sei que a sombra preta é um pouco mais difícil de esfumar. Olha só, tá perfeito, gente. Não dá pra ver onde o delineador inicia nem onde termina. Então é esse efeito que eu queria mostrar pra vocês. Ele fica super bem feitinho, dá pra fazer com potencializador, vai na fé. Não é difícil, mas você precisa de um pincelzinho de cerdas sintéticas pra fazer esse efeito aí no canto externo. Olha só, tá praticamente terminado nessa parte. Volto só com a sombra laranja pra dar destaque aí no meu esfumado, né? Retocar o meu esfumado no côncavo, olha só. Perfeito, gente. Não dá pra ver aonde inicia nem onde termina o delineador. Vou só retocar mais uma vez, porque eu tô chegando um pouquinho mais pra lá, retocando mesmo. Essa parte eu já finalizo o delineado, já tá no efeito que eu quero. E às vezes a gente se pergunta, ai, por que eu não consigo, né? Deixar o delineado bem pretinho. Às vezes você esfumar ele acaba sumindo também. Então é importante você trabalhar o retoque do delineador, né? Olha só, às vezes até com delineador em gel também isso acontece. Aí no canto interno eu vim retocando com delineador em gel, tá? Evitando o canto interno com delineador líquido, porque como eu falei, ele não é a prova d'água. Agora eu venho com esses cílios mink, que eu comprei no AliExpress já tem um tempo, se eu não me engano o modelo dele é o A05. E aí agora eu retoco a linha do delineado, ou a linha dos cílios, porque às vezes fica aquele efeito da cola, mesmo que ela seja transparente, ela fica destoando um pouquinho, principalmente em foto. Então eu faço isso para uniformizar tudo. E olha o acabamento, né, gente? Fica maravilhoso. Então a gente precisa retocar aí na base dos cílios, viu? Olha só, tô retocando do outro lado. Perfeito, né, gente? Quem diria que esse esfumado foi feito com uma paleta de R$ 5? Ninguém, né? Ninguém, nenhuma cliente sua vai dizer. Eu venho agora trabalhando os cílios inferiores com esse lápis da Avon Mega Impact, que é bem pretinho. Eu não apliquei tanto lápis assim porque eu não queria tão preto. Queria, na verdade, só um esfumado. E agora eu venho com um esfumado mais escuro, mais dramático. E agora eu venho com a sombra vinho, né? A última sombra. Venho aplicando ali na borda. Pra também, eu não quero fazer o preto sumir. Então eu venho aplicando na bordinha ali, eu quero os dois efeitos, mas também não tão nada muito pesado, né? E aí eu já venho com o pincelzinho de esfumar, o pequenininho, o 132, pequenininho não, o menor, né? Ele não é tão pequeno assim. E depois eu venho com o meu pincel da Maria Margarida, né? Olha só, ele sim é um pouquinho menor, mais firme também, para me ajudar nesse efeito. E aí eu utilizei a paleta da Pearl, que é só de batons, mas ele vem em kit com paletas de sombras e paletas de batons. É bem interessante esse kit, tem lá na minha parceira Shop da Poli. Agora eu vou eu utilizei na verdade esse blush da Mary Kay, Cinnamon Stick. Vamos fazer só os acabamentos de rosto, né, os retoques que eu ainda não tinha colocado, só tinha feito contorno. Na verdade, contorno na bochecha, né, ali na bochecha, no maxilar. Agora eu tô utilizando o blush borro da paleta Chic Play, é uma paleta que eu gosto muito para fazer esses retoques.
E vamos lá também fazer as marcações de contorno agora com ela, ainda não tinha feito. Eu gosto muito mais de contorno em pó do que contorno em creme, você já deve ter percebido isso. Olha só, tô fazendo aí com esses tons de contorno da paleta, que não são assim tão fortes, né? Não são tão marcados, vamos colocar assim. São fáceis de esfumar, foi isso que eu quis dizer. Então, eu venho fazendo as marcações com eles ficam bem sutis. Essa é a forma que eu gosto da pele. Venho fazendo também os contornos na testa, aquele jogo de luz e sombra, né, gente? Pra deixar aí tudo bem harmônico, olha só. Venho fazendo, ele marca bem, eu achei bem legal, porque essa paleta marca bem. Aí nas laterais também. Olha só, e agora eu vou utilizar o iluminador da Ricoche. Me surpreendi super com esse iluminador. A cor dele é o natural. Eu amei, eu amo iluminadores que tem esse fundo dourado ou um fundo champanhe. Eu particularmente não curto muito delineadores bege, sabe? Eu gosto de delineador não, eu gosto de iluminadores de fundo amarelado. Eu acho que fica bonito, principalmente em peles do tom da Manu. Olha só, esse é o pincel W910 da Macrylan, mas eu tô querendo substituir, não tô querendo mais utilizar ele, eu tô atrás de um pincel mais achatado. Olha só, eu super me surpreendi, recebi da minha parceira Flower Makeup Manaus. E agora eu venho com o iluminador em pó Luminous Shine da Make More. Gente, esse iluminador é muito forte. Não é que é forte, é bem marcante, assim, ele fica bem marcante, fica bem legal. Aí tá parecendo mais marcado ainda porque eu tô muito próxima, a câmera tá próxima do rosto da Manu, mas quando você tira o zoom, né, quando você afasta a câmera, que você pega o rosto dela de longe, fica perfeito. Ele dá um glow maravilhoso e esse é um dos truques, assim, bem utilizados. Primeiro você utiliza um iluminador compacto por baixo e depois você coloca um iluminador em pó por cima. E aí você obtém, né, esse efeito glow bem legal. Olha a paletinha da Purr de novo. Tem lá na minha parceira Shop da Polly. Essa paletinha é maravilhosa. Muito boa mesmo, amei. Gente, tá maravilhoso isso, né? Olha isso. E é isso, gente. Terminamos. Manu Modelete maravilhosa. Não se esqueça de deixar o seu curtir, o seu comentário, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Um beijo. Tchau.